Olá, alunos da TV Araxá Educa! Estão todos bem? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu falo aqui com a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, do nível 1. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E na aula de hoje falaremos sobre a estrutura e a formação de palavras. Essa é a segunda parte desse conteúdo, já que antes já vimos aí alguns morfemas, algumas partes da estrutura de uma palavra. Vamos relembrar? Nós vimos aí a raiz, que é a parte onde contém aí a parte principal do significado das palavras. Temos o radical, que assim como a raiz, ele também tem o significado da palavra, porém ele não pode ser alterado. Temos aí a vogal temática, que é quando a gente tem uma vogal que será que com a junção da vogal com o radical, nós teremos aí o nosso tema. Temos o prefixo, que são alguns prefixos que são adicionados antes do radical, formando novas palavras. E o sufixo, que é adicionado após o radical, também assim formando palavras. Quero te convidar para uma leitura aqui, um trechinho de uma música. Vamos ver? E a música diz o seguinte: quem pensa que cabelo é mato, quem pensa que cabelo é pasto, cabelo com orgulho é crina, cilindros de espessura fina, cabelo quer ficar pra cima, laque, fixador, gomalina. Veja o refrão: cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Vocês perceberam aqui que fala muito a palavra cabelo e também algumas derivações dessa mesma palavra. Vamos ver? Vejam bem. Nós temos aqui, eu coloquei a palavra descabelada. Lembram que na aula anterior nós vimos sobre a estrutura de palavras, vimos aí o prefixo, vimos o sufixo, vimos aqui o radical, não é mesmo? Olha só, nós vimos o radical, vimos o prefixo e também o sufixo. O radical, então, cabeu até a letra L. Então, para formar novas palavras, eu posso adicionar ou um prefixo, ou um sufixo, ou os dois ao mesmo tempo, que é o que acontece nessa palavra, certo? E nós vamos hoje ver outros morfemas que fazem parte da construção de uma palavra. Nós temos desinências, temos também vogal de ligação. Como assim, professor? Uma vogal liga? Sim, a vogal vai ligar ou um radical com o seu sufixo. E também temos consoantes que também fazem aí esse mesmo trabalho. Temos aí derivações que vão compor e também outras derivações. Vamos ver juntos? Esse é o elemento que se junta à palavra para assinalar flexões gramaticais e podem ser nominais e verbais. Vamos ver como funciona? Olha só, este verbo, esse é o verbo estudar. E estudei, ele está flexionado em primeira pessoa, não é mesmo? Veja bem. Se tem estudei, quer dizer que é a primeira pessoa do singular. E se fosse estudamos, saberíamos que estaria na primeira pessoa do plural, não é mesmo? Então, veja bem, essa aqui é a nossa desinência verbal, certo? Que está flexionado em primeira pessoa
do singular. Através da terminação do verbo conjugado, sabemos se está em primeira, segunda ou terceira pessoa, certo? Agora veja essas palavras, olha, belo, bela, temos belos e belas. Qual é a diferença dessas palavras? Sim, elas estão flexionadas aí nominalmente, porque belo é um adjetivo, então falamos aí de nomes, certo? Estão flexionadas. Nós temos o primeiro, que está no masculino, bela, adjetivo feminino, e belos. Olha só, nós podemos flexionar em números também, plural ou singular. E belas, também flexionado no plural. Belo, masculino, bela, feminino. Então, essas são as nossas desinências que vão diferenciar o masculino do feminino. Agora, eu tenho belo ou belos. Nós temos o S, indicando que é plural, certo? E belas, a mesma coisa. Bela ou belas? Belas, então, está no plural, indicando aí a flexão de masculino, feminino, plural ou singular. Essas, então, as desinências aí entre verbos e nomes. Vamos ver com mais detalhes. Olha, desinência verbal. As desinências verbais promovem as conjugações dos verbos, de modo que vão conjugar vão nos mostrar se está em que modo, qual modo ele está conjugado, em qual tempo, e também as desinências número pessoais, em que pessoa que está conjugando, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, ou se está no plural ou no singular. Vejam esse verbo, mais uma vez, o verbo estudar. E olha como ele está flexionado, como ele está conjugado. Estudarei. Quem é a palavra, quem é a pessoa, aliás, que conjuga dessa forma? Nós estudarei. Ele estudarei. Isso mesmo, eu, mais uma vez, primeira pessoa, esqueci de ativar a caneta. Eu estudarei, certo? Veja bem, aqui nós temos o re, indicando que é o tempo futuro. Olha só, e mais uma vez o i, indicando que é primeira pessoa. Vamos ver os detalhes, ó. O re, desinência de tempo futuro do modo indicativo, ou seja, estudarei, vós estudarás, ele ou ela estudará. Então, no modo indicativo, para diferenciar em que pessoa, e se está no plural ou no singular, nós temos o re e qual a pessoa aqui, certo? O i, então, vai indicar a desinência de primeira pessoa no singular. E se tivesse aqui mos, estudaremos, aí saberíamos que temos um verbo conjugado em primeira pessoa do plural. E a desinência nominal, o que se trata mesmo? Acabamos de ver. Veja bem, as desinências nominais geram as terminações dos nomes, que são substantivos, adjetivos, numerais, de acordo com gênero e número. Veja bem, eu trouxe duas palavras. A palavra aluno e a palavra alunas. Ah, professor, o que diferencia essas duas palavras? Ambas são substantivos, certo? Certo. Ok. Mas vimos que uma está no masculino e a outra está no feminino. Além de estar no feminino, também está no plural. Muito bem. Veja bem, nós temos a desinência O dessa palavrinha aluno, indicando que é uma palavra no masculino, certo? Temos aqui
a desinência de gênero. Já nessa outra, temos o a, indicando que é uma palavra no feminino, mas também temos o s, indicando que é uma palavra que está no plural, que chamamos de desinência de número, certo? Então, desinência de gênero, eu quero dizer se é masculino ou feminino. E quando eu tenho desinência de número, é quando eu quero dizer se está no singular ou no plural. Ok, até aqui, não tá? Então, vamos prosseguir. Agora temos aí a vogal de ligação. Professora, como que uma vogal fará uma ligação? Pode vir que vamos ver. Olha, as vogais de ligação são morfemas que surgem por motivos eufônicos. Sabe o que é isso? É para dar um pouco mais de sonoridade, uma sonoridade melhor para a palavra. Olha só, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Veja essa palavra aqui. Parisiense. Parisiense. Olha só, eu tenho Paris, que vai funcionar como nosso radical, e o nosso ense, indicando aí a origem, né? E se fosse parisense, soaria um pouco estranho, e o parisiense traz mais harmonia sonora. Você concorda? Vamos ver então. Ó, Paris, nós temos a raiz da palavra, certo? Ense, o sufixo, né? Quando indica aí a origem. E nós temos o i, que é a nossa vogal de ligação, ligando a raiz ao sufixo da palavra. Construindo uma nova palavra, eu adiciono um i, para ter uma sonoridade melhor. E agora, professora, consoante de ligação também existe, e é pelo mesmo motivo. Vejam bem, assim como as vogais de ligação, as consoantes de ligação são morfemas que surgem por motivos eufônicos também. Vejam essa palavra, cafeteira. Nós temos aqui também uma letrinha que vai ligar a nossa raiz ao sufixo. Vamos ver? Olha só, a raiz da palavra café, de café, certo? O nosso sufixo eira, certo? E nós temos aí a nossa vogal, a nossa consoante de ligação. Se não houvesse essa consoante, como seria essa palavra? Cafeeira, certo? Certo que existe sim essa palavra da indústria cafeeira, mas para dizer que é algo que é para fazer um café, nós temos aí a cafeteira e foi adicionada uma consoante para soar melhor, para indicar melhor do que se trata. Concorda com isso? Agora vamos à composição. Como é que compõe palavra, professora? Dá para compor palavras? Sim, veja bem, ó, o processo de composição de palavras forma palavras através de junção de dois ou mais radicais. Pode ser 2, 3 radicais. Eu juntando esses radicais, formando uma nova palavra, eu estou tendo aí uma composição de palavra. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, guarda-roupa. Viu que são palavras distintas com os seus radicais, que têm significados diferentes, certo? Mas uma com a outra, estamos compondo outra palavra, certo? Temos também pombo-correio, mais uma vez, são duas palavras de sentidos diferentes, formando uma nova palavra, certo? E mais uma, planalto. Olha só, quais são os dois radicais, professoras? Plan
e alto. Na verdade, seria plano alto. Então, nós aglutinamos, nós diminuímos, tiramos um fonema e formou-se planalto. Mesmo assim, a palavra não deixa de ter dois radicais, dois significados diferentes dentro de uma palavra, formando uma outra, certo? E a derivação? Como acontece a derivação de uma palavra? Bom, para derivar palavras, temos que ter aí as palavras primitivas. Vamos ver como isso funciona. Ó, é a formação de palavras a partir da anexação de afixos às palavras. Afixos, professora? O que é mesmo afixos? Afixos são os nossos prefixos e sufixos. Ou seja, eu anexando um afixo, seja ele um prefixo ou um sufixo, depois do radical, um prefixo antes do radical, eu posso aí formar uma palavra. Vamos ver. Olha essa palavra. Feliz. Sim, feliz. Eu tenho uma raiz, uma palavra raiz, e eu posso trazer uma palavra primitiva e eu posso ter derivadas dessa palavra. Veja bem, aqui o mesmo radical, ó, feliz. Eu adicionando somente o prefixo, veja bem, eu tenho uma palavra infeliz. E se eu adicionasse somente o meu sufixo, que vem depois do radical, eu tenho felizmente. Também é outra palavra. Então, daqui para cá eu tenho uma palavra, daqui para cá eu tenho outra palavra, aqui eu tenho uma palavra um pouco maior e ainda aqui eu tenho outra palavra que é a raiz, que é de onde vem aí a significação. Marquei aqui para a gente relembrar os afixos, que são o prefixo de amarelinho aqui, que vem antes do radical, e o sufixo, que eu marquei de verdinho, que vem após o radical, após a raiz da nossa palavra, certo? Bem tranquilo, não é mesmo? Vamos exercitar um pouquinho para ver se aprendemos mesmo. Olha só, o que está pedindo a nossa questão? Pede para assinalar a opção em que nem todas as palavras são de um mesmo radical. E aí? Qual dessas opções a palavra não tem o mesmo radical ou a mesma raiz? Vamos ver? Olha só. Letra A. Noite, anoitecer e noitada. Ó, essa nós temos todas, né? Veja essa, luz, luzeiro, é uma derivação da palavra luz, alumiar. Bom, essa é de iluminar, né? E agora, incrível, incrível é de crer, de acreditar. Bom, nós temos o CRI com a raiz, a raiz modificada, crente e crer. Agora, festa, festeiro e festejar, todas elas temos, né? O mesmo radical, não é mesmo? E agora, riqueza, ricaço, enriquecer. Mais uma vez, mesmo que a raiz seja alterada, mas nós temos aí o radical. Então, a nossa alternativa correta, em que nem todas as palavras são do mesmo radical, nós temos a letra B. O que diferenciou foi a palavra alumiar, de luz e luzeiro.
Bom, essa foi a nossa aula de hoje. O que vimos na aula? Vimos aí a continuação da estrutura das palavras, alguns outros morfemas, que são as pequenas partes que juntamos ao radical, certo? Vimos as desinências, que vai tratar aí se são de qual tempo verbal, se são masculino ou femininas. Nós temos a vogal de ligação, que vai ligar aí o radical a um sufixo, formando uma nova palavra e trazendo uma sonoridade melhor. Assim também a consoante de ligação, que tem a mesma função. Vimos a composição de palavras, que são palavras compostas por dois ou mais radicais diferentes, e vimos também a derivação, que acontece aí através dos afixos, os prefixos e os sufixos. Essa foi a nossa aula. Vejo vocês na próxima. Até lá!